de Mateus capítulo 21, a partir do versículo 18. A oração que move montanhas. A oração que move montanhas. Quantos têm fé que Deus pode mudar qualquer situação? Essa vai ser a mensagem de hoje. Em nome de Jesus. Quantos encontraram? Diz amém. Então vamos lá. Mateus capítulo 21, versículo 18, diz o seguinte: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Se tudo o que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo dom da vida. Obrigado, ó Pai, por essa noite. Obrigado, ó Pai, por cada família que se encontra aqui na igreja. Quero te pedir, ó Pai, que o Senhor fale conosco. Assim, ó Pai, como o Senhor falou no meu coração nesses últimos dias sobre esse texto. Que o teu filho que chegou aqui, ó Deus, com o coração aflito, com essas montanhas a quais ele precisa tirar, remover, ó Pai, da sua frente, que através da tua palavra, através do teu poder, o teu filho seja fortalecido, teu filho saia daqui dessa noite diferente da forma como ele chegou, porque nós cremos no teu poder e nós já podemos sentir o teu Espírito aqui no nosso meio. Aleluia, amém, glória a Deus. A oração que move montanhas. Mas antes da gente chegar nesse texto, eu só queria compartilhar com vocês o contexto dessa fala de Jesus. Jesus estava indo para Jerusalém. Nesse dia, antes dessa palavra que ele falou, ele estava entrando em Jerusalém de uma forma triunfal, aonde uma multidão de pessoas estavam gritando: Hosana, o filho de Davi. Eles estavam proclamando a vinda de Jesus. Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosanas e hosanas. Ele estava sendo aclamado. Os seus discípulos tinham separado um jumentinho, de acordo com o que Jesus havia pedido, para que se cumprisse as escrituras. Ele subiu nesse jumentinho, e subiu nele e andou pela cidade, e todos ali proclamaram Jesus. Nesse mesmo dia, após ele entrar em Jerusalém, ele foi até o templo. E quando ele chegou no templo, ele viu que a casa do pai estava toda bagunçada. E ele fez algo que surpreendeu a todos. Nós falamos que o nosso Deus é um Deus de amor, mas também Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de ordem. Ele é um Deus que corrige. Ele é um Deus Pai. Qual é o pai que fala que ama o seu filho, mas não corrige o filho? Jesus, ele entra em Jerusalém, no templo, e ele começa a expulsar todos que estavam ali, porque estavam comprando e vendendo. Ele estava fazendo da casa do pai dele um lugar de mercado, um lugar de vender a fé. E ele expulsou todos ali. E o texto fala que a casa do pai dele não pode ser considerado como um covil de ladrões, mas será chamada a casa de oração. Foi por causa dessa palavra, um dia antes, que Jesus pega e olha para uma videira. Videira não, figueira, corrigi. Olha para uma figueira e declara algo incomum. Se a gente parar para pensar, não vou falar sobre aparência, não vou falar sobre o cristão hoje, porque aqui dá várias pregações, mas eu quero colocar a questão da oração em si.
Mas você já viu pessoas que aparecem ser cristão, parece, né? Tem jeito, tem linguagem, é como essa figueira. Jesus olhou ela de longe, ela tinha folhas, ela tinha aparência de que tinha fruto. E Jesus foi até essa figueira. E quando chegou, ele olhou, não tinha fruto algum. Por isso que Jesus, quando chegou e olhou, ele proferiu essa palavra: nunca mais dê fruto. Olha a palavra de Jesus: nunca mais dê fruto. Imediatamente, o que aconteceu? Ela secou. E quando ela secou, os discípulos ficaram admirados com aquilo ali e perguntou para Jesus como que ela secou tão rápido. Como assim, Jesus? E ele começa a explicar o que ele havia começado a falar sobre o templo, sobre a oração. E ele fala: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidar, poderão falar para este monte se lançar no mar, e ele vai lançar. E ele fala: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E ele pega e fala: e tudo o que pedires em oração e credes, vocês receberão. Está vendo o poder da oração? A oração, ela tem que crer, tem que ter fé. E eu quero só colocar 3 pontos aqui hoje para você, e 3 pontos profundos, porque existem coisas que só a oração pode mover. Tem coisas que só a oração de fé pode transformar. Mas como que anda a nossa fé? Como anda a igreja do Senhor Jesus? Jesus aqui, ele está ensinando para os seus discípulos como eles deveriam orar. Antes desse fato, ele tinha expulsado o pessoal lá, os negociantes da fé. E algumas crianças tinham visto o que Jesus estava fazendo desde cedo. Ele havia curado cegos, havia curado mancos, e o pessoal havia ficado admirado, aquela multidão. Tinha entrado como filho de Davi, o Messias prometido para Jerusalém. Só que aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, eles começaram a perseguir Jesus. E Jesus começa a falar para aquela multidão da importância da oração. Eu queria falar para você, tem coisas que só vai acontecer na sua vida a partir do momento que você se posicionar como oração, como uma pessoa de fé, uma pessoa que ora, uma pessoa temente a Deus. Porque não importa o que é. Quando Jesus colocou aqui a montanha, não é que era uma montanha, vamos dizer, física. Ele estava falando uma montanha, vamos dizer, algo figurado. Qual que é o problema que você tem passado? Qual que é a montanha que tem impedido de você chegar do outro lado, ou alcançar aquilo que você tem apresentado diante do Senhor? É isso que eu quero falar com você. E Jesus estava falando de uma oração que carrega fé, de uma oração que carrega uma convicção espiritual, uma autoridade, e traz também um alinhamento com a palavra de Deus. Muitas vezes Jesus estava ensinando, ali os discípulos, ele pegava e falava: eu só faço aquilo que o Pai me disser, aquilo que Ele me orientar a fazer. E como que a gente pode andar como Jesus? Através da orientação da palavra. O versículo 22, eu vou ficar batendo nessa tecla. E tudo o que pedires em oração, se crerem, vocês recebem. Me ajuda. Se você crer, você vai o quê? Se você crer, você vai. Gente, riram de mim, abusaram de mim. Eu tinha 19 anos. Imagina, uma pessoa de 19 anos está formando ainda sua... Não é um adulto completo. Ele está na sua juventude, cheio de sonhos, cheio de vontade de fazer algo que possa ajudar outras pessoas. Eu estava numa sala de professores, num colégio grande, e eu já achava que eu já tinha conseguido muita coisa. E os professores ali, na hora do recreio, falando uma coisa, falando outra, e eles falavam de sonhos, de conquista, de desejo de conquistar. E eu peguei e caí na bobeira de falar: eu estou amando ser professor, mas o meu sonho é ter uma escola.
pessoal que escarneceu, o pessoal riu, o pessoal abusou. Eu lembro uma fala que a pessoa olhou para mim e falou assim: cara, você tem uma bicicleta, como que você vai montar uma escola? Eu falei assim: sonhar não paga. Agora, o que eu posso fazer é crer que eu sou nascido de novo. Aí eu preguei, aí baixou. Eu falei: eu creio num Deus poderoso do impossível. Vocês estão rindo, mas vocês vão ver que a minha história, ela vai crescer. E um dia, quem sabe, eu não sei quanto tempo, mas Deus é o dono de tudo. Ele pode abrir uma escola para mim e me entregar na minha mão. E eles riram, abusaram. E eu saí da sala na hora do recreio sem graça. E tinha uma pessoa que estava substituindo lá na escola. Eu não conhecia. E ficou por aquilo. Passado alguns dias, essa pessoa voltou de novo com a substituição. E eu já tinha... não ficava na hora do recreio mais nas salas, porque foi tão constrangedor que eu ficava evitando de ficar conversando com os professores. Eu ficava na porta da sala, conversando com os alunos, um passava, outro, ou com os funcionários lá do portão, alguma coisa assim, porque foi meio traumático aquilo ali. A pessoa que estava nos dias anteriores, que viram o pessoal, e depois que eu saí, eles devem ter falado muito mais coisas. Ela me procurou e falou: você não me conhece, mas eu sou a professora Terezinha. E assim, você é um rapaz simpático? Eu falei assim: vai me cantar. A Ronívia está aqui. Vai me cantar essa mulher, olha que negócio é esse. Falei: não, eu puxei sua ficha. A professora Aline falou que você é um dos melhores professores aqui da escola. Dedicado, esforçado, não mata serviço. Está sempre aqui o tempo todo tentando ajudar um, tentando ajudar outro. Eu quero te fazer uma proposta para você. Eu falei: ixi, será qual vai ser a proposta? Ela falou: vem trabalhar comigo, eu tenho uma escola, eu vou te ensinar tudo que você precisa. Passado 3 anos, eu estava com a escola aberta aqui em Bela Vista. As pessoas vão rir de você, as pessoas vão desacreditar de você, mas você precisa crer no Deus a quem você serve. Você não precisa crer em você, mas você precisa crer naquele que te chamou. Uma coisa que o apóstolo Paulo deixa bem tranquilo para mim e para você: é Ele que coloca o tanto querer como realizar dentro do nosso coração. Esse sonho que você está tendo, que para muitos pode ser absurdo, vou falar uma coisa para você: foi Deus que colocou ele dentro de você. Vai acontecer, em nome de Jesus. Quem crê nisso? Então, na Bíblia, quando a gente fala de montanhas, ela representa o quê? Problemas impossíveis, situações travadas, diagnósticos difíceis, crise familiar, portas fechadas, lutas, vamos dizer, espirituais. Mas o que essa montanha pode representar, pastor? Ela pode representar um diagnóstico. Um pai recebe um diagnóstico, um laudo do filho: olha, seu filho não tem mais, mas não tem mais jeito. O médico pode estabelecer um limite, a ciência pode estabelecer uma estatística para você naquele momento ali, e a família pode entrar o quê? Num desespero. Quantas pessoas nós acompanhamos aqui, estamos acompanhando e tem situações que realmente não muda a situação, acaba falecendo, mas outras situações a gente vê a mão do Senhor sobre a causa do diagnóstico e Deus muda a situação. Sabe qual que é o nosso dever? É continuar crendo até o último instante da nossa vida. Porque todos aqueles que creem, sabe o que acontece? A única forma de você falar: eu vou agradar o meu Deus. Sabe como que você faz para agradar seu Deus? Tenha fé. Crer é fé. Se você quer fazer com que o Senhor olhe para você, não importa a montanha, não importa a situação, está com um laudo, está com uma situação terrível, creia que essa montanha ela vai cair no poder do Senhor Jesus. Amém? Olhar para uma situação dessa é algo grande demais para a força humana remover. Somente a graça do Senhor, somente o poder do Senhor pode fazer isso. Uma outra montanha que eu coloquei como exemplo aqui pode ser uma situação travada, uma empresa que você está aí tentando manter, renegociar, tem dívidas.
tem credores, tem pessoas cobrando de você. Os clientes sumiram. Está uma situação terrível, conta vencendo todos os dias. Tudo parece estar bloqueado, as portas estão fechadas. Isso aí é uma montanha. Mas eu posso falar para você, se você olhar para o autor e o criador, toda a situação pode mudar. Não tem nenhuma montanha que o Senhor não pode transformar. Talvez a terceira e última pode ser uma família problemática. Talvez está com um casamento à beira do divórcio. Talvez você tenha filhos revoltados. Talvez quando vocês sentam na mesa, não tem paz, é briga. Ou talvez não tem nem conversa, é um silêncio. É algo que você nem consegue entender. Talvez a sua família ou você pessoalmente tem mágoas acumuladas por anos, mas por anos. Talvez você pense, isso é só emocional. Não, é espiritual. Agora, é uma montanha. E como você faz para poder sair de uma situação dessa? Em Marcos capítulo 11, versículo 23, o Senhor Jesus diz que nada é maior do que uma fé ativada. Nenhuma montanha pode parar aquele que tem fé. Olha o que Jesus falou. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lance no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? Olha o que Jesus está falando aqui, algo chocante para nós aqui. Se vocês crerem e não duvidar e continuar orando, as montanhas vão se mover. O mundo pode falar para você assim, se for possível vai acontecer. Talvez pode acontecer. Mas sabe o que Jesus está falando para você nessa noite? Se você crer, o impossível pode. Pastor, o impossível, o senhor já falou algumas vezes aqui, tem falado sempre. O impossível é o quê? É a matéria-prima para que o milagre aconteça. Quantos querem milagre? Tem possibilidade. A única forma de você experimentar aquilo que o Senhor tem para você, de uma forma de remoção de qualquer coisa que tenha atrapalhado a sua vida inteira, é você olhar para Jesus e crer que Ele tem algo para você. Olha o que o texto diz: se tiverdes fé. Se tiverdes fé, o que é isso? A oração que move montanhas, ela tem que estar cheia de fé. O que é fé então na prática? Não é você sentir algo forte, chorar muito, orar bonito. Muitas vezes nós não temos palavras para orar, e você não precisa nem preocupar com palavras. Você só precisa preocupar com o seu coração. Porque quando você abre a boca, nós temos uma promessa. Qual que é a promessa? Não é você que vai entrar diante do Pai. Você tem dois lá. Você tem Jesus, que se você errar, Ele está ali te advogando. E você tem um Espírito Santo que fala, a palavra de Deus diz que Ele intercede diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Você não precisa saber orar. Muitas vezes você pode dobrar o joelho e não sair palavras algumas, mas o seu coração está falando com o Pai. Só de você se posicionar, só de você se colocar diante dele. Então, quando a gente fala de fé, fé é confiar no caráter de Deus. Fé é crer que antes de você ver acontecer algo, para crer, você já creu. Tem pessoas que falam, não, só creio vendo. Tomé. Eu tenho que tocar lá no machucado, lá na chaga de Jesus, para crer que Ele ressuscitou. Mas Jesus fala, aqueles que não viram, mas creram, são diferentes. Você consegue ver uma situação diferente acontecendo? Olha para o lado aqui. Olha o que está acontecendo nessa igreja. Gente, quarta-feira pós-carnaval. Olha a quantidade de gente. O Senhor está alegre, sabe por quê? Porque você saiu da sua casa para buscar a presença dEle. Isso não é normal. Nós não temos ninguém famoso aqui, não tem nenhum pregador da galáxia aqui. Mas a palavra do Senhor é a melhor que tem. Porque quando ela cai num coração sedento, numa terra boa, ela produz fruto.
Então a palavra está sendo pregada aqui, e eu sei que tem muitas pessoas mudando de vida aqui dentro. É isso que nós estamos aqui, é confiar no caráter de Deus, crer antes de ver e permanecer, mesmo sem resposta imediata. Quantas coisas você tem orado que não tem acontecido? Vou falar para você, continua orando, porque vai acontecer. Nós estamos já encerrando quase, está na contagem regressiva de 40 dias orando de madrugada, 3 horas da manhã. Tem dia que eu não consigo deitar mais, dormir, porque eu começo ali, aí eu entro no 12. Quando eu vejo, já amanheceu, já é 7 horas da manhã, eu tenho que ir para a escola, trabalhar. Sabe o que é? Aquela alegria de saber que eu tive um encontro com Deus. Não tem preço que paga isso. E muitas vezes nós deixamos esse encontro com Deus só nas quartas, ou no domingo, ou no sábado pela manhã. Você, todos os dias, você pode estar na presença do Senhor. Sabe por quê? Quando você entra na presença do Senhor, a sua fé, ela é aumentada. Quantos querem aumentar a sua fé? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala um pouquinho sobre fé. Olha o que o apóstolo, não é o apóstolo Paulo não, viu gente? Eu falo que é o apóstolo Paulo porque parece muito a linguagem de quem escreveu o Hebreus, mas não tem definição de quem foi o escritor. Mas diz o seguinte: a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se vê. Isso é fé. Você tem certeza que algo vai acontecer, mas não aconteceu nada ainda. Você não viu nada, mas na sua mente já criou algo que vai acontecer. A minha mente, vocês vão me ajudar. Minha mente está focada no domingo, culto de celebração de domingo que vem. Vocês vão ligar para as pessoas, vão convidar. Não é só o pastor que vai fazer isso não. Eu estou fazendo isso toda quarta, todo domingo. Mas a minha mente, se não acontecer domingo que vem, vai acontecer no outro. Mas eu vi essa igreja cheia. Pessoas se rendendo, pessoas se convertendo, pessoas se voltando para Deus, pessoas reconciliando com Deus. Porque esse é o nosso papel como igreja. Eu tenho orado todos os dias: Senhor, aviva a tua obra, começando em mim, começando naqueles que se colocaram à disposição de servir na tua casa como líderes, mas que eles sejam tocados pelo Senhor. E eu, pelos olhos da fé, eu vejo essa igreja aqui não cabendo a quantidade de pessoas que vão ser trazidas para cá pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, fé não é sentimento. Estão comigo? Fé não é um pensamento positivo. Fé não é você negar a realidade. Está difícil as coisas? Está difícil. Você não vai negar a fé. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças e sobe como? Me ajuda, como águias. Então fé é confiar em Deus acima da realidade visível. Eu queria mostrar uma foto para vocês, até separei, mas não vou mostrar hoje não, nem passei para os meninos. Quando nós começamos aqui, tinha 100 cadeiras. E das 100 cadeiras eu tirava 30 e escondia. E separava assim para ficar bem afastado das cadeiras. E colocava mais tudo no centro aqui. Porque dava 17 pessoas, 23 pessoas, 30 pessoas. E eu ficava tão feliz. Eu colocava na minha mente: está chegando mais gente. Está chegando mais gente. Vai chegar mais gente. E Deus trouxe. E Deus continua trazendo. Semana passada, no domingo, Deus me alegrou meu coração. 7 pessoas entraram no domingo na igreja. Isso é muito lindo. Porque eu não quero só pessoas entrando na igreja para poder fazer volume. Mas eu quero pessoas entrando para servir ao nosso Deus, como foi proclamado aqui. Eu estava na portaria escutando as mulheres, no culto de mulheres. Cadê o grande exército do Senhor Jesus? As mulheres que vão lutar, as mulheres que vão se posicionar na sua casa, para que a sua família seja alcançada pelo Senhor Jesus. Aqui todos nós fazemos parte do exército do Senhor. Nós precisamos proclamar a palavra do Senhor. Então fé é enxergar com os olhos da promessa, mesmo que não tenha acontecido nada ainda. Mas qual que é a promessa? Todo aquele que é fiel ao Senhor, todo aquele que cumpre os princípios do Senhor, o Senhor derrama bênção sobre a vida dele.
Quantos querem bênção do Senhor? Olha para as promessas do Senhor, porque Ele é poderoso para mudar. Eu quero falar para você, quando você pega uma semente, pela fé, você planta ela. Você plantou, primeiro dia, ela produziu alguma coisa? Não, mas a nossa ansiedade, a gente fica lá, plantou, foi lá no segundo dia, está do mesmo jeito, foi no terceiro, no quarto, continua do mesmo jeitinho. Tem umas que começam a germinar depois do 8º, 9º dia, mas algo está acontecendo debaixo da terra, está sendo germinado, está sendo produzido, está sendo gerado uma vida ali. A mesma coisa é a nossa fé. A fé, quando nós lançamos o crer no Senhor Jesus, nada está acontecendo, mas você sabe que o Senhor está operando e está germinando algo e que vai acontecer. Então, quando nós pegamos essa ideia da fé, tem gente que para de orar porque não viu resultado rápido, não viu mudança imediata, não viu resposta visível. Mas a fé não é sobre rapidez. Fé não é sobre rapidez. Fé é sobre confiança. Em quem você tem colocado a sua fé? Em quem você tem depositado a sua esperança? Se Deus te mostrou algo que você vai fazer, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Agora, Deus não quebra princípio. Não adianta você querer que o Senhor faça algo na sua vida, mas você continua vivendo a sua vida torta, sem compromisso, sem seguir os princípios. Deus não quebra princípios. A mesma coisa, nós vemos pessoas lá fora que não confessam o Senhor Jesus, não creem em Deus, mas eles estão fazendo todos os dias o que uma pessoa que crê em Jesus faz: trabalha, prospera. Mas só que nós temos uma promessa para aquele que confia no Senhor. Nós não temos uma vida só aqui, a nossa vida é eterna. Aquele que não conhece, não reconhece o Senhor Jesus, ele já vai ganhar tudo que ele precisa nessa vida e pronto, acabou. Nós não somos daqui. A nossa esperança não é só aqui. A nossa esperança está na nossa nova terra, a Canaã dos céus. Amém? Então, quem ora só quando vê resultado, escuta o que eu vou falar, nunca verá os maiores milagres. Eu falei que riram de mim, e Deus abençoou com a empresa. As pessoas podem estar rindo de você hoje, as pessoas podem não estar acreditando, não vai dar certo em nada, nunca vai conseguir. O Senhor Jesus está falando para você: continua, está chegando, algo novo está chegando, a sua bênção está chegando, continua crendo, porque o Senhor é poderoso para fazer. O texto diz: e não duvidardes. A oração que move montanhas, ela tem que vencer o quê? A dúvida do coração. É normal você ter dúvida. Só que existe uma diferença entre uma dúvida, eu coloquei aqui, uma dúvida emocional momentânea e uma dúvida instalada no coração. O que é uma dúvida emocional momentânea? É aquilo que alguns irmãos estão caminhando próximo de mim e ficam preocupados comigo. Pastor, calma, pastor, não desiste, pastor, não fica assim, pastor. Quantas vezes você está fazendo algo e que vem naquele sentimento que dá vontade de desistir? Todo mundo aqui. Só que, no mesmo momento que você pensa em desistir, você sabe em quem você está confiando. Você diz: Deus, eu estou com medo, mas eu confio no Senhor. Deus, eu estou cansado, mas eu confio no Senhor. Senhor, eu estou com vontade de desistir, mas eu vou dar mais um passo hoje. Chega no outro dia: Senhor, eu estou com vontade de desistir, mas eu vou dar o meu melhor hoje. Quando você faz dessa forma, sabe o que acontece? Todos os dias você vai crescendo. Agora, quando você tem aquela dúvida instalada no coração, sabe o que acontece? É aquela mensagem constantemente: você nunca vai conseguir. Quem está lembrando aqui, olha para o seu pastor da seguinte forma: é um cara que não desiste de nada.
Eu quero que todo mundo aqui da igreja tenha esse mesmo pensamento. Não desistir. Mas nem sempre foi assim não, viu, gente? Eu perdi a conta quantas vezes eu comecei um curso de digitação. Quantas vezes eu comecei um curso, alguns vão rir aqui agora, de datilografia. Quem é dessa época aqui? Não, levanta a mão, não vai denunciar. Deixa quieto. Gente, eu comecei mais de 10 vezes o curso de datilografia até acabar o curso, não tinha mais, não existia. Eu queria ainda. Eu fui procurar, falei, não existe isso mais não. Agora é digitação. Eu começava a ir até a lição 99 e parava. Começava uma coisa, parava. O tanto que um tio meu pensou que eu nunca ia virar nada na vida, porque ele só olhava para o meu curso de datilografia, que eu não terminava, né? Mas sabe o que eu falo para vocês? Quando muda uma coisa, é quando você olha para o Senhor e fala, Senhor, eu não estou conseguindo, mas me dá força para continuar. Sabe o que acontece quando você faz uma oração sincera? O Senhor derrama força, o Senhor te capacita. Vou confessar, não terminei o curso de digitação, mas depois eu fiz os cursos de computação, de digitação nas escolas. A Ronívia fala que eu sou muito bom para digitar. Eu não olho. Mas só Deus sabe quantas vezes eu pelejei para fazer, né? E aprendi. Que eu quero falar para vocês o seguinte: não deixe essa dúvida instalar no coração de vocês, porque quando ele instala, você fica com a mente totalmente dividida. Você sabe que a palavra do Senhor diz para você avançar, mas você fica bloqueado, porque você acredita que você não é capaz e que Deus não vai te abençoar. Nós temos palavras de vida. Deus vai abençoar você se você crer. É isso que nós estamos falando aqui, ó. E tudo o que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Mais outra fresquinha. A Gabriela não está aqui, eu posso falar dela. O ano retrasado, 2024, a gente estava vindo de Goiânia e ela estava desesperada. Eu quero casar. Mas não parecia namorado nenhum. Vocês não falam para ela, não está gravando. Se estiver gravando, puxa, está gravando, então corta isso aí. Aí, a gente vinha de Goiânia, ela tristezinha. E eu estava num processo de oração, a Ronívia orando também. Eu falei, Senhor, eu não estou aguentando ver minha filha sofrendo desse jeito. Porque pai, ele quer ver o filho bem. Eu falei, fala comigo, Senhor, me dá uma palavra para eu poder confortar o coração dela. E na hora, eu senti, sabe, fala para ela que daqui um mês, o marido dela vem num cavalo, montado. Foi assim, não. Eu imaginei, né? Mas foi assim que Deus falou, não. Eu falei, minha filha, daqui um mês não vai aparecer namorado nenhum para você. Ela vai, mais pai, vai aparecer o seu marido. Ele vai te respeitar, ele vai te amar, ele vai cuidar de você. E esses meninos que quis namorar com você, hein, que só queria diversão, mas ela não fez nada de errado não, viu, gente? Estou falando que eles queriam só bagunça, não compromisso, é namorar, casar com daqui 35 anos. Ela falava, chegava em casa e falava, pai, não abre a porta, pai, não faz isso, pai, o senhor acredita? Falou assim, paga aí no cartão, depois eu te passo o Pix. O que eu faço com um cara desse, pai? Eu falei, sai fora. Só que eu esqueci de orar e colocar o CEP da cidade. Passou 30 dias, o Mateus apareceu. Gente, eu mais a Ronívia, nós somos muito felizes com o Felipe, muito felizes com o Mateus. E eles estão vivendo aquilo que ela orou, aquilo que nós oramos para ela, sabe? É muito bonito quando nós confiamos e visualizamos. A mesma coisa eu falo para você. Você que está orando aí, continua, porque o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Talvez você tenha orado para uma cura, mas você não tenha atingido essa cura. Eu vou falar para você, continua crendo que o Senhor vai fazer. Talvez você está com um problema com seus filhos rebeldes. Eu quero falar para você, a oração de uma mãe, a oração de um pai, ela é poderosa para transformar. Conta um testemunho de uma senhora que a filha do nada começou a ficar rebelde. Nasceu na igreja,
Ela criou, a filha era viúva, e a filha chegou aos 18 anos desrespeitando a mãe, não queria saber mais da igreja, não vou mais para a igreja. E chegou um dia que ela chegou em casa e falou assim: mãe, estou saindo de casa. Arrumou a mala, eu quero viver minha vida louca. A mãe: filha, mas você vai me deixar sozinha? Quantas coisas nós já passamos juntas. Eu não quero que você me abandone, eu não quero que você saia de casa, eu não quero que você sofra. Porque esse tipo de vida que você está querendo levar é morte. E a filha falou muita coisa, deixou a mãe de uma situação difícil, pegou a mochila, pôs nas costas, pegou a malinha e está saindo de casa. E a mãe orando e clamando a Deus: o que eu falo para minha filha? Filha, não vai, filha. E a filha foi saindo. E ela olhou, tinha uma flor. Ela pegou aquela flor, correu atrás da filha: filha, vamos fazer o seguinte. Tá, vai. Eu quero que todas as vezes que você passar por um lugar e ver uma flor, você vai lembrar que tem uma mãe que ora por você, uma mãe que preocupa com você, que não quer que vocês tenham esse estilo de vida que você está vendo. A menina então, pegou a flor, cheirou e saiu para a vida louca dela. Passado um tempo, ela experimentou todo tipo de loucura, todo tipo de coisas erradas, entrou numa depressão profunda, e ela foi para uma ponte, e dessa ponte, ela queria se jogar nessa ponte, e ela estava ali, já no finalzinho de uma tarde, início de uma noite, e o pensamento era se jogar, porque a vida não valia a pena. Ia passando um pregador, que ia pregar numa igreja do outro lado, e ele viu aquela menina, aproximou aquela jovem e falou: olha, tudo bem com você? Minha vida não tem solução, minha vida não tem nada, e eu quero me matar. E ele começou a conversar com ela e falou: não faz isso, isso é muito ruim. Eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de nada. Vocês falam de Deus, mas Deus não existe. Eu saí de casa porque minha mãe falava de Deus, mas eu nunca vi Deus fazer nada por mim. E ela acabou com aquele pregadorzinho. Aquele pregadorzinho andou um quarteirão. Eu falei: gente, mas como é que eu deixo aquela menina? Ela vai se matar ali. Deus, me dá uma palavra para eu voltar. E ele não teve nenhuma palavra, mas veio na mente dele: pega essa rosa, volta lá e entrega para ela. Ele voltou com a rosa. Quando ele voltou com a rosa, ele falou assim: olha, eu pedi para que Deus falasse comigo, mas Deus não falou nada. Mas eu vendo a sua situação aqui, eu quero dizer para você, tem pessoas que te amam e têm orado por você. Toma essa rosa. Foi a mesma coisa de dar um tapa no rosto daquela menina. Ela lembrou da mãe, lembrou das palavras, lembrou do carinho, lembrou de tudo que estava acontecendo ali. E ela perguntou: o senhor vai pregar aonde? Vou pregar ali na frente. Tá. Quando aquele homem começou a pregar, no meio da pregação, aquela menina levantou de onde ela estava e entrou naquela igreja. Quando fez o apelo, ela foi a primeira a se entregar a vida para Jesus. Voltou para sua casa, reconciliou com a mãe. O que eu quero falar para você: a oração tem poder. Agora, não tem poder quando ela não é feita. Imagina há quanto tempo uma mãe ora por um filho, para que ele seja tocado. Mas nosso Deus, ele é tão poderoso, que ele muda situações, ele move respostas, usa pessoas para levar uma palavra que muitas vezes nós declaramos. Eu estava aqui nos 2 cultos anteriores. Eu falei para uma pessoa: Deus vai falar com você, mesmo que seja uma frase. E foi Deus que falou para mim falar para ela uma frase, e vai mudar a sua história. Mas primeiro você tem que crer. Quem estava aqui quando o Leonardo pregou, ele falou exatamente uma frase só na pregação dele todinha. Deu vontade, pegou, anotou, não esqueceu, porque o nosso Deus, ele é poderoso, ele usa quem ele quer, para que pessoas sejam o quê? Alcançadas. Estamos chegando no final. Pode, pessoal do louvor, pode vir.
A oração que move montanhas, ela espera o quê? A resposta de Deus. Tudo que pedirdes, recebereis, se você crer. Então a oração não é só pedir, você tem um momento de espera, você tem um momento de confiar, um momento de permanecer, e um momento de quê? Continuar esperando. Muitas vezes nós queremos que, fiz uma oração hoje e vai acontecer agora. Mas Deus está nos testando. Ele quer que a gente permaneça o quê? Fiel. Uma coisa que eu quero falar para você, quem ora com fé vive diferente. Antes mesmo do milagre chegar. Antes do milagre chegar, você vive diferente. Vamos ficar em pé? Tenha um testemunho de George Miller. George Miller é do século XIX e ele era um estudioso, uma pessoa que foi alcançada pelo Senhor, viveu uma vida completamente fora do padrão. Ele era um testemunho vivo de um filho pródigo, mas ele foi alcançado pelo Senhor e ele mudou completamente a vida dele. E ele construía orfanatos na Inglaterra. Só que ele fez um posicionamento na vida dele que ele nunca iria pedir dinheiro para ninguém. Todas as vezes que ele precisasse de alguma coisa do Senhor, de algo que estava faltando, ele iria dobrar o joelho e ia orar. Um dia, numa situação difícil no orfanato, levantou de manhã, não tinha alimento na despensa, não tinha alimento no armário, não tinha alimento e nenhuma provisão para chegar alimento. A governanta do orfanato chegou nele e falou: Senhor, como que a gente vai fazer? Hoje não tem nada. Ele pegou e falou: reúne as crianças, põe em volta da mesa, que eu estou descendo e vou orar com elas. E ela fez aquela quantidade imensa de crianças, tudo sentado, sem nada para comer. Ele falou: vamos agradecer ao nosso Deus pelo que Ele nos permitiu hoje, a vida. Estarmos aqui sentados todo mundo e agradecer pela provisão que Ele vai nos dar nessa manhã. E ele fez a oração. Quando ele terminou de orar, a porta do orfanato, alguém estava batendo. Era o padeiro. E o padeiro falou para a mulher que comandava o orfanato junto com ele: olha, o Senhor me despertou hoje 2 horas da manhã para fazer uma quantidade de pães para vocês. E tá aqui os pães que Deus pediu, estou entregando para vocês. Começou a servir o pão, outra pessoa bate. Uma carroça tinha quebrado a roda de frente do orfanato. Para que o leite não desperdiçasse, não estragasse, ele resolveu doar todo o leite para o orfanato. Eu quero falar para você que existe provisão, existe uma situação que Deus provoca para que você possa ver a glória dele manifestar. E você está presente aqui hoje. Eu sei que você tem algumas coisas que você tem clamado ao Senhor. Hoje é um dia de você orar e falar: Senhor, mova essa montanha. A montanha da emoção desequilibrada, a falta de espiritualidade, a emoção quase que não saiu aqui. A montanha que se levantou do mundo financeiro sobre a sua casa, está faltando recurso. Nós vamos orar. E sabe o que vai acontecer? O Senhor vai derramar sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Quero que você curve sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos estar cantando, mas eu quero que, enquanto eles estão cantando, você abre a sua boca e fala com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus.